Battle torna-se o centro das publicações. Em novembro de 1885, Tiago e Ellen White e seus auxiliares mudaram-se para Battle Creek, Michigan. O prelo e outras peças de impressão foram postos numa construção erguida por vários dos adventistas observadores do sábado, que haviam fornecido o dinheiro para estabelecer sua própria tipografia. Ao desenvolver-se o trabalho naquela cidadezinha, Battle Creek tornou-se a natural sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas foi com dificuldade que Tiago White manteve a obra de publicações. Ao considerarmos os antecedentes dos primeiros escritos, convém notar que os primeiros adventistas observadores do sábado, a princípio, sentiam a responsabilidade de alcançar com a verdade do sábado unicamente seus irmãos antigos do grande despertamento adventista. Isto é, aqueles que tinham ficado com eles no espaço da primeira e segunda mensagem angélica. Consequentemente, por cerca de 7 anos depois de 1844, seus trabalhos foram em grande parte em favor dos adventistas que não se tinham ainda posto ao lado da terceira mensagem angélica. Aos que estão familiarizados com as circunstâncias, isto é compreensível. A porta fechada e a porta aberta. Nos desempenhos especiais que se fizeram por proclamar a mensagem do Advento no verão de 1844, os líderes do movimento tinham visto sua própria experiência retratada na parábola das 10 virgens, relatada em Mateus 25. Houvera um tempo de tardança, seguido do clamor, eis, o noivo sai ao seu encontro. A isso se chamava comumente o clamor da meia-noite. Em sua primeira visão, esse foi mostrado à senhora Ellen White como uma brilhante luz posta atrás dos adventistas, no começo da vereda. Na parábola, liam que os que estavam prontos entraram com o noivo para a festa das bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Concluíram, portanto, que a 22 de outubro de 1844, a porta da misericórdia se fechou para os que deixaram de aceitar a mensagem que tão vastamente se proclamara. Alguns anos mais tarde, Ellen White assim comentou o caso. Depois de passado o tempo em que era esperado nosso Salvador, acreditavam eles ainda estar próximo à sua vinda. Mantinham a opinião de haverem chegado a uma crise importante e de que cessara a obra de Cristo como intercessor do homem perante Deus. Parecia-lhes ser ensinado na Escritura Sagrada que o tempo de graça do homem terminaria um pouco antes da própria vinda do Senhor nas nuvens do céu. Isso parecia evidenciar-se das passagens que indicam o tempo em que os homens hão de bater e clamar à porta da graça, mas esta não se abrirá. E surgiu entre eles a questão de saber se a data em que haviam aguardado a vinda de Cristo não marcaria porventura o começo desse período que deveria preceder imediatamente a sua vinda. Tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra em favor do mundo se achava feita, e não mais sentiu o dever de trabalhar pela salvação dos pecadores. Enquanto o escárnio ousado e blasfemo dos ímpios lhe parecia outra evidência de que o Espírito de Deus se retirara dos que rejeitavam a misericórdia divina. Tudo isso os confirmava na crença de que o tempo de graça findara, ou como eles então o exprimiam, a porta da graça se fechara. O Grande Conflito, página 428 e 429. Então a senhora Ellen White continua a mostrar como a luz começou a brilhar quanto a essa questão. Uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias em 1844 assinalava uma crise importante, mas, conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança e graça pelas quais os homens durante 1.800 anos
encontrar o acesso a Deus. Outra porta se abrira, e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens, mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Encerraram-se uma parte de seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigida à igreja nesse mesmo tempo. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Os que, pela fé, seguem a Jesus na grande obra da expiação, recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por ela beneficiados.